Tá? Tertúlia. Boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de outubro de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1718, 3 páginas, 42 logias e 10 máximas. O tema é vaguidão ideológica. A especialidade é a etologia, quer dizer, a ciência do comportamento humano. Definição. A vaguidão ideológica é o caráter, condição, estado ou atitude da consciência vulgar, completamente indefinida, hesitante ou imatura, quanto ao próprio posicionamento político, ante o contexto social ou o holopensene político no qual vive. A despolitização da consciência vulgar, o componente da massa humana impensante, o infracérebro reptiliano, o subcérebro abdominal, as lavagens subcerebrais, o porão consciencial, a vida consciencial desestruturada, as rotinas condicionantes regressivas, o umbilico soma, a autofossilização, o autovegetalismo, a incompreensibilidade, a protoconsciencialidade, a hiposcerebração, o subdiscernimento, a subnormalidade, a subadultez, o simploísmo. Simploísmo, no caso, é a simploriedade. Agora, na remissiologia, nós temos 15 itens, nós destacamos acriticismo, autoassédio, autocastração, encolhimento consciencial, subadultidade. Frase enfática. A vaguidão ideológica expõe a precária condição íntima da pessoa inexperiente e sem posicionamento perante as realidades da vida, com óbvias tendências muristas, autistas e alienantes. Você compreende a condição da vaguidão ideológica? Tal ocorrência afeta você de algum modo? Pergunta. Gostaria de saber por que o senhor sempre se localiza nessa cadeira no centro tertuliário. Minha namorada me fez essa pergunta e eu achei melhor perguntar. Vocês acham que eu devo responder isso? O que vocês acham? Alguém quer responder no meu lugar? Ô Dulce, você não quer falar alguma coisa? Porque assim vocês vão julgar a minha condição, né? É um julgamento. Eu estou aqui como réu. Bom, a pessoa na condição de epicentro de uma atividade, de professor, de condição máxima aí de desassédio de todo mundo que está aqui e de todas as circunstâncias e contingências, respondendo a todas as perguntas, na minha opinião, deve estar no lugar de poder maior da sala, né? Não que foi rodar para ele ver como é que é isso? Que foi construído para isso, né? Eu, no caso, sou arquiteta, né, Sivaldo? Atender as consciências. Gente, então acho que é uma questão de lógica espacial, né? Vocês queriam que ele ficasse onde? Você não viu, né? Gostaria de saber porque o senhor sempre se localiza nessa cadeira no centro do tertuliário. Quando você pensa que todo mundo já entendeu, ainda não entenderam. Entendeu? Quando a gente pensa que está tudo certo, ainda não está. Ainda falta. Tem coisa que ainda falta. Mas não, isso é para julgar a energia. Aqui a gente tem que estar de olho para parar mais ou menos no mesmo lugar. Agora, a gente pode também resolver isso da seguinte maneira. Eu quero falar para você aí, ô companheiro, ele é do Recife. E isso é porque eu sou um cara super vaidoso. Você tem uma ideia? Eu passo óleo de peroba todo dia na minha careca para parecer brilhante lá. É isso?
Seria isso que a gente tem que contar aqui? Eu não sei o que é que eu vou fazer mais para expor, não é isso? Outra coisa também, eu posso interpretar que eu estou aqui embaixo para receber as cuspidas do povo que está de cima. Que embaixo você está sempre na pior. Então, isso é que é. Agora, vamos falar sério. O companheiro aí, meu amigo pernambucano, o caso todo é o seguinte: fala para sua namorada que o tertuliário foi feito dentro de um círculo, é de propósito. Ele é redondo assim mesmo, foi tudo feito desse jeito. Quem fica aqui é que está dando a aula, é que sustenta o processo. Isso aqui é uma aula de longo curso. E a gente tem que atender a todo mundo. Por isso que aqui essa plataforma roda para a gente atender. Quando a briga tem que ser muito assim, para encarar o outro, impacto frontal, então a gente vira para ficar bem perto da pessoa. Então, a situação aí que eu acho é essa. Explica isso para sua namorada. Agora, por exemplo, você já pensou se não tivesse nada disso aqui e todo dia eu estivesse num lugar diferente? Ia variar, né? Talvez ela já esteja cansada de ver a minha careca. O negócio é o seguinte: não veja a careca, veja o povo bonito que está sentado por aqui. Esqueça o careca que está aqui, né? Meu esposo viu ao senhor numa entrevista com Jô Soares anos atrás. Foi na biblioteca pública, leu o livro Projeciologia todo, aplicou algumas técnicas projetivas, mas nunca saiu do corpo com lucidez. Ele é muito impaciente e não consegue deixar o corpo físico parado. Eu sugeri para ele fazer o laboratório da imobilidade física, FISIO. O senhor acha que ajudaria? Olha, ajudaria a ele ficar mais quieto. Fala com ele por uma hora, fazer assim, ó, com a mão. Vê se ele está assim ou se ele está quieto. Assim, ó. Tem que estar quieto. Isso aqui é importante. Então, o que eu posso sugerir é que realmente a imobilidade física FISIO pode ajudar. Agora, eu sugeri que ele fizesse a mesma técnica todos os dias por alguns meses. Se ele fizer isso, tiver paciência, ele vai melhorar. Isso eu garanto, não tem jeito. Outra coisa, a imobilidade física FISIO são 3 horas. Tá? Olha bem. Patologia, página 5, última linha. A recuperação dos cons magnos. Poderia aprofundar? O que são os cons magnos? Como trabalhar para recuperá-los? Os cons magnos é tudo aquilo que a pessoa principalmente aprendeu como intermissivista durante o curso intermissivo e que serve essa compreensão, aquelas lições, as ideias, os princípios que ela reteve, que ela alcançou, serve para melhorar a execução da programação existencial. Então, os cons magnos quase sempre dizem respeito ao processo de evolução, da cosmoética, do princípio da descrença, da parapercepciologia da pessoa, do equilíbrio que ela tem que ter perante a harmonia do processo interassistencial que ela tem que se dedicar. Enfim, os cons magnos são aqueles mais avançados, que é o contrário do processo da vaguidão ideológica. A pessoa tem consistência ideológica. Ela sabe o que quer. É diferente. Então, isso é que são a recuperação dos cons magnos. Eu quero dizer para vocês que na Folha de São Paulo, no dia 4, agora, de setembro, quer dizer, não é agora de outubro, 4 de setembro, ela trouxe na página da Ilustrada, a página E14, um artigo de Alan Pauls, que é fazer listas é colocar ordem nos desejos. É um artigo raro da gente ver na minha vida, raramente eu vi isso. Um artigo sobre numerologia. Agora, é muito superficial. Ele está falando mais sobre a lista de Schindler, que ela era numerologia, né, do povo. Mas o artigo é todo isso. Com seu estilo monótono, a lista é o testemunho mais precoce e categórico de uma paixão. Eu estou olhando mais por esse lado, mas que interessante é. Muito interessante. Só, há quantos anos que eu não vejo nada sobre listagem, né? Enumeração assim. Agora, gente,
O parlamento brasileiro estava examinando os jornais. Ele agora, para 2011, ele vai ter palhaço, analfabeto, fichas sujas, jogador problema, mensaleiros, sanguessugas e fantasmas. Eu vou te contar, há muito tempo que eu não vejo um parlamento tão variado, fora de série. Não precisa de ler, né? Vocês entenderam, não precisa de ler de novo. Vocês veem que o elenco é impressionante. Há muito tempo que eu não vejo uma coisa dessa. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu, de vez em quando, vejo as consinhas aqui. Tem gente que é implicada com isso, às vezes manda recado para mim, para saber como é que é. Então, eu quero dizer uma coisa definitiva. As consciex vivem fora do radar. Para ver se o povo entende isso. Do radar. As consciex vivem fora do radar. Os radares não pescam a consciência. Vocês estão entendendo? Então é preciso a gente ter um radar próprio. O parapsiquismo é também chamado de radar parapsíquico. Então é preciso de ter radar para alcançar isso. Agora, a consciência pode colocar o avião que for, situação que for, ator que for, que não vai pescar. Radar não pega a consciência. De modo que a gente é que tem que saber como é que é isso. Tá certo? Agora, um dos nomes mesmo, sinônico de parapsiquismo, é radar parapsíquico. Isso é antigo, muito antigo. De modo que, como é que é o chefe? Hoje o tema tem a ver com política bastante. Né? Não era para ter, né? Não era para ter relação nenhuma com política. Mas só tem, por isso que eu estou falando que você já pensou? Tem palhaço, tem jogador. Um dos jogadores mais problemáticos que o Brasil já teve agora é deputado. É isso que eu não sei quem é esse jogador. O nome dele é Romário. O Romário, eu não sabia. Foi eleito. Foi eleito. Verdade. Agora, em fala de política, que eu estava vendo aqui o noticiário, que houve o debate muito acalorado, né? Como é que foi o debate? Quem é que viu o debate? Quem é que ganhou? Como é que foi? Acalorado. Alguém bateu o pau? Um jogou farpa no outro lá. Teve muito ataque um ao outro, ficou muito, exageraram muito nisso. Isso é bom. Virou um ataque meio pessoal, né? Então ninguém respondia e perguntavam já o que eles queriam. Argumento ad hominem. Argumento ad hominem. Agora, deu para perceber que a Dilma estava nitidamente mais tensa, mais nervosa. Além da agressividade, estava um pouco mais agressiva. Ela estava descontrolada. Estava mais descontrolada, sim. E o Serra estava mais calmo, ele é mais experiente em debate. Mas agora, em matéria de mulher, a gente tem que dar desconto, nunca se sabe, né? Você sabe o que eu quero dizer, né? Nunca se sabe, TPM é um fato. Então é preciso ter cuidado. Então a gente tem que dar um desconto para as moças, as senhoras, as candidatas da TPM, não é isso? Você não acha? Sei lá. Você não sabe? Parece que ela engordou de uma hora para outra. O jornal estava falando que ela está meio bolachuda, né? Está meio cheia. Não, e outra coisa, professor Valdo, é que eu achei que no debate eles ficaram discutindo muita picuinha de, sabe? Não falaram o que interessa. De privatização, eles ficaram nisso. E aí ficou naquela Agora só me conta, alguém bateu palma para alguma coisa? O país que é bom nada, né? Alguém bateu palma? Para alguma coisa? Valdo, muito desrespeitoso em relação a nós, que estamos do lado de fora esperando o programa político de sim, eles nem consideraram que você estava lá de olho, né? Não, a gente não considera o telespectador. Eles estavam brigando entre eles, a briga particular, é isso? É como se fosse um debate para os dois, entre os dois, mostrando o nível de despreparo de ambos para uma vida pública, porque eles estão mais interessados em discutir as picuinhas pessoais, os detalhes íntimos do ataque de um e de outro. Quer dizer, uma falta de respeito absoluta ao eleitor que está lá do outro lado, ouvindo, em casa, perdendo tempo, né? Perdendo tempo. Que eu vi desse modo. Discutindo, eu vi só a parte final, mas eles ficaram discutindo os dois governos, o governo FHC e governo Lula. Quer dizer, entre
E... Exato. O problema é agora um terceiro governo que vai ter, isso é que interessa, né? Quais são as possibilidades, os potenciais? Eu olhando de fora os debates lá de Buenos Aires, eu não conhecia nem a Serra nem a ela, mas só de olhar aos dois, eu prefiro Serra. Ele tem peso, tem uma pessoa mais ponderada. Não, ele tem mais experiência de, não tem vamos ponto dizer, de de comparação. executivo. Né? Não tem ponto de comparação. Ele tem mais. Não, sem dúvida. Mas ela... ele tem mais experiência em debate. Você vê que ele debate, ele fica mais tranquilo. Ela é completamente agressiva. Ele tem mais experiência como executivo, quer dizer, processo de fazer as coisas. Ele chegou uma frase ela dele... é boa para saltar banco. A frase dele, professor: devo confessar que estou surpreso com essa agressividade. Esse treinamento que foi feito com a candidata Dilma provocou, então, está no jornal aqui, né? Provocou risos da plateia. Ver quem é ela. O povo já está começando a ver quem é ela. E, na verdade, quando ele terminou de falar, lá no final, no último bloco, bateram palma. Para ele? Ficou como se fosse. Não. No então quer dizer que ele ganhou a parada. Agora... Se bateram palma para ele, não bateram para ela? Foi no final do debate. Então deu a entender que... É difícil dizer, porque tinha muito... Na plateia, devia ter pessoal da Bandeirantes, né, da Band, mas tinha muito assessor de cada um, entendeu? A gente não sabe também se foi palma de... Não, mas se bater palma só para um... Não, acho que foi para os dois. Se o negócio lá tinha claque, a outra claque tinha que ter batido para... mas assim, o debate ele iniciou com uma... Foi no final, né? Então, talvez não tenha sido direcionado a ele, mas pareceu assim, porque foi bem o último lá. Mas o debate ele iniciou assim, a primeira pergunta foi a Dilma, né? Então, a primeira pergunta ela já foi agressiva num tom pessoal. Então, assim, não houve uma iniciativa de um debate para discussão política, de fato. Então, assim, ela já veio com nível de agressividade. Ela já veio colocando os cachorros na rua. Então deu o tom do que ia ser o debate. Então, assim, na realidade... Ela é guerrilheira. A condução do debate... Mostrou que é guerrilheira mesmo. E também eu acho que no caso aí, o mediador, acho que faltou um pouco mais de mediação para o debate. Isso eu senti falta de uma mediação mais para dar o tom realmente do que a gente realmente queria de discussão. Então, não tinha ninguém para mediar, não? Tinha o Boixá, né? Então, ele foi muito... Mas ele falou alguma coisa? Não, ele... Não interferiu, ficou com medo dela. Assim, Ele deve ter ficado com medo da guerrilheira, né? O comentário da Marina é o seguinte: os eleitores continuam sem saber quais são as propostas de Serra e Dilma, quais são suas visões de país. Um outro debate? Sim, vai ter ainda mais, acho que deve ter, né? O da Globo e o da... Agora, no próximo, eles já vão fazer aquela grade de aço para colocar a pessoa dentro? Vão pôr o Serra lá dentro? Contra qualquer petardo. Qualquer petardo esquisito. Mas o debate da Globo... Vão sedar a Dilma, é isso? Que coisa. Normalmente o debate da Globo... Às vezes no próximo já passou a TPM. Eles fazem normalmente da Globo em arena. É o contrário. Eles, em vez de ficar ali atrás do púlpito, eles ficam livres para andar um com o outro. Até no debate do Lula, o último que teve, quando estava ele com o Alckmin, né? Ele ficou de frente, encarando ele de frente, assim. E aí que baixou mais o nível, eu achei, da outra vez. E o da Globo é justamente o contrário. Eles ficam rodando, um tem contato com o outro, assim. Né? Filosofia do debate que foi criado, porque o erro é pedir a um candidato para fazer uma pergunta para o outro de cara. A primeira opção seria perguntas preparadas pelo jornalismo, pelas áreas das comunidades sociais, segmentos, para eles. Depois é que eles briguem no corredor, atrás dos bastidores, onde eles quiserem. E não passar. Aquilo ficou coisa assim... O desrespeito da televisão também pelo telespectador, porque se eles tivessem dado um outro direcionamento filosófico ao debate, seria um debate. Ali é uma discussão. Você agora está dando resumo do meu posicionamento. Muito chato. Esse foi o motivo que eu não fui esperar para ver isso. Às 10 horas da noite, no domingo, isso chegou. E foi uma vaguidão, até certo ponto uma vaguidão, porque foi uma briga entre duas pessoas, cada um espetando a outra. Mesmo assim, eu achei interessante assim, ter... Eu, como boa baiana que sou, né, então, assim, observo como é que tem andado o governo do PT à mesma distância na Bahia. Então,
o Serra, pelo menos, apontou. Quase ninguém fala dos outros estados, a não ser o eixo Rio e São Paulo. Então, a violência em Salvador, eu particularmente acho hoje que Salvador proporcionalmente, acho que é a cidade mais violenta do país. O nível de violência no estado... Não aparece nos jornais. Né? Não, e ele fez um comentário muito pertinente nesse sentido, porque, assim, a gente falou, o senhor comentou ontem sobre o ACM, né? Lógico, com todos os prós e contras em relação ao governo, né, do ACM, mas a Bahia nunca teve um índice de violência tão alto, tendo agora reeleito, né, um candidato do PT, que é governador, e não alterou nada. A gente vai lá no estado e vê quem pode participar e acompanhar a turma que vai fazer assistência lá. Então, a coisa continua da mesma forma. Precisa aparecer alguém para salvar o Salvador, não é isso? Não tem, né? Está difícil no cenário político, né? Porque a gente, por exemplo, lá em Salvador, 10 anos tentando se implantar um metrô na cidade, uma cidade que está com um caos urbano muito grande. A discussão é que não se implantava porque era Lula contra o ACM. Tem um amigo meu que acha que ele tem ele sabe explicar, ele tem uma teoria para explicar isso. Sabe o que é? Aquele monte de alto-falante que sai, muito barulho durante o carnaval. Trio elétrico. Ele acha que o trio elétrico piora a cabeça do povo, que é muito alto. Isso aí pode ser que esteja aumentou o nível de violência. Um dos reflexos, onde você pode medir melhor o programa Bolsa Família, as ações disso, com isso se refletiu no processo do voto do povo, a Bahia, com certeza, é um grande exemplo. Né? Então, o povo você já viu o carnaval na Bahia? Você participou disso? Tem amigos meus que foram lá... 33 anos morando em Salvador e acompanhando... Então você sabe. Mas, olha, tem amigos meus que falaram que no dia que tem os trios elétricos, que o que escuta mais, no início você escuta, depois você não escuta mais, porque seu tímpano vai para o espaço. E você começa a sentir o cheiro. O cheiro não é bom. Não. Você sai com os unidos do carnaval, né? Que você fica perto do trio elétrico, você passa ainda alguns dias, né? Então a cidade, ela fica com... Aqui continua, né? Pois é. A cidade fica geralmente tem um mau cheiro generalizado. Muito densa. Então, geralmente, depois do carnaval, tem aquela chuva básica para fazer uma limpeza energética. A chuva básica. Mas é complexo, né? Lidar com essa realidade lá é muito complexo. Mas, assim, eu acho que assim, foi interessante ele ter abordado, porque, geralmente, a gente não fala dos outros Brasílias a não ser o centro, né? Então, isso é uma coisa que... Eu só sei que é a terra do berimbau. É a terra do berimbau. Não brinca. Agora, gente, vaguidão ideológica. Quer dizer que ontem esse debate foi uma vaguidão ideológica. Vocês souberam escolher para hoje esse verbete, está bem em cima. Vaguidão ideológica, pode ser também vaguidade ideológica, vagueza ideológica, indefinição ideológica, incerteza ideológica, indeterminação política, imaturidade política, insociabilidade, vácuo evolutivo, ectopia consciencial, subcerebrologia, indeterminação política, está bem claro aqui, imaturidade política. Vocês escolheram esse verbete de propósito ontem, né? Valdo, em cima dessa definição, eu gostaria que você desse uma geral em relação, porque aqui está falando que o ideal é um posicionamento político, determina. Nós temos que ter. Agora, em cima disso, porque eu vi que o pessoal aqui está melhorando também. Estão começando a ficar politizado, né? Depois de tantas aulas diárias de tertuliário, inclusive, alguma coisa tem que sair, né? Com a vinda do prefeito, eu achei que muita gente... E eu aqui embaixo, dentro da minha defesa da plataforma, né? Alguma coisa tem que sair. Baseado na definição, então, aí eu vi também que... Está bem claro aqui, o próprio posicionamento político ante o contexto social, o holopensene político no qual vive. Em 2 vezes a palavra político na questão da definição. De propósito. Agora, o pessoal, em função, que sempre a gente tem incentivado a se falar de política, você mais, né? E o pessoal parece que está
se movimentando aqui, eu estou vendo. Agora, você vai olhar na interdisciplinologia, eu falo sobre a conviviologia, a sociologia e a politicologia. Está bem claro, está bem dentro da etologia, que é o processo nosso de conduta, né? De comportamento, de postura. É a ciência da postura. Aqui. Pode falar. Queria que você desmistificasse o mito da consciência política. O mito da consciência apolítica. É aquele caso da pessoa que quer viver sem a política. Isso é impossível. Ela sempre tem que ter uma política pessoal e ela tem que entender também a política pública que dirige a vida dela. De modo que toda pessoa que fica querendo viver longe da política, ela está se alienando da realidade. O cidadão ele tem que votar, ele tem que participar do processo político, nem que seja durante a eleição só. Alguma coisa tem. Então, o processo da apoliticologia é um problema, vamos dizer, totalmente marginal e anticosmoético. Isso aí não é correto. Está claro isso aí? Isso é que é a política. O processo todo aí nosso. Porque a pessoa acha que não está interagindo com a política, que a política não tem nada a ver com ela, mas ela recebe todos os reflexos não é das isso. atitudes Os políticos usam o nosso dinheiro, aquilo que você paga o imposto. De qualquer forma, a gente tem que estar de olho nisso, a gente tem que estar cobrando aquilo, nós estamos pagando para isso. Uma coisa muito interessante que tem é a inversão das posições. A pessoa é eleita e acha que ele foi eleito para desfrutar do Brasil. Ele não sabe que ele está sendo colocado lá para trabalhar para a gente, para a população, para o Brasil. Ele não raciocina nisso. Ele pensa que ele entrou lá para ganhar dinheiro, para ficar bem de vida, para dominar os outros. E outra coisa, exercer o poder. É isso que eles falam, poder. Quer dizer, é uma vergonha, né? Há uma inversão de valores essenciais cosmoéticos nisso. O problema, por exemplo, da troca de favores, de cargos, é uma vergonha. Agora, tudo é um problema da representatividade, está tudo errado, né? Esse processo nosso de capitalismo selvagem, do jeito que a gente vive aqui, não é nada bom. Assim, eu acho que talvez isso tenha a ver também com a ausência de um senso de pertencimento, de identidade, que eu acho que hoje a criança já não tem isso na sua base de formação. Porque quando você tem eu percebo assim, no processo de análise de alguns traços políticos, né? Eu estava até discutindo ontem o caso específico do ACM, né? Apesar das distorções todas que a gente via, existia um pertencimento a um lugar, uma identidade com aquele lugar que fazia com que, por mais que ele tivesse alguma ação e várias ações contrárias, contraditórias ao desenvolvimento do lugar, ele tinha um pertencimento no lugar que fazia com que algumas ações positivas ainda pudessem ser executadas. Então, assim, eu sinto hoje a ausência de pertencimento. Essa coisa da brasilidade. É verdade, a base de tudo é isso. Não. A pessoa se sente desligada, não tem nada a ver com isso. Eu estou aqui para exercer o meu poder a favor do meu interesse. É isso que eles pensam. É geralmente isso, né? E aí, agora, veja, lá na Bahia, o ACM era isso. A própria baianidade, né? Ele representava todo o sincretismo religioso. Isso. Eu estava comentando assim... E eles apelam tudo. Na Bahia, todo mundo apela para o candomblé, vira cambono. Por exemplo, desse jeito. O cara político, né? Passar 40 anos andando 4, 5 quilômetros descalço para ir até a igreja do Bonfim, ele tem que ter um senso de pertencimento, porque ele faz como os políticos hoje passam o primeiro mandato, no segundo mandato ele já começa a mostrar o nível de desligamento que ele tem com o território, com o lugar. Então, assim, você consegue identificar esse nível de pertencimento no político. E isso, de qualquer forma, cria alguma ação positiva. Mas essa ausência é mais comum hoje. Isso, se tratando hoje, falando do que se está falando de reeducação, né? A gente está aí na Semana da Reaprendência, como a gente pode ajudar nesse processo
de formação para quem é educador, que pode estar ajudando nesse processo desse... Pois é. Agora, ó, só para te contar o que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Eu estava falando sobre um negócio de política, Bahia, ACM, etc. Tal. Então o cara me perguntou, o que é a ACM? É a Associação Cristã dos Moços? Porque a Associação Cristã dos Moços é que tem para fazer assistência, inclusive nos Estados Unidos, aquele negócio todo, sabe como é que é? Eu falei assim, não, é o contrário disso. É o ACM, é outra coisa. Agora, parece que isso tudo agora sumiu, pelo menos. É outra, está na fase de transição para ver para onde vai. Né? Não tem nada definido, né? Não existe nenhum movimento político de fato, né? Existia um movimento, Salvador sempre teve um movimento muito contrário ao carlismo, né? Então eles sempre tiveram dificuldade de ganhar dentro de Salvador, isso já era evidente. No Estado, isso não ocorria. Então houve uma mudança muito grande na política do Estado em geral. Mas não acho que tenha tido nenhum nível de conscientização política, foi por um outro caminho. Mas assim, eu queria entender mais assim, no sentido da gente, enquanto professor, mediador, como a gente pode estar auxiliando. Né, nesse Primeira coisa é não deixar mais aparecer os ACMs da vida, né? Dá um jeito disso não aparecer. São os donos de tudo. Né? Essa noção que você chama de pertencimento também ela está muito próxima ao coronelismo, a outras formas de opressão. Então nós que expandindo esse conceito, nós que o nosso pertencimento é extrafísico, quer dizer, a paraprocedência, fica bem deslocada essa condição do pertencimento. Onde que a gente pertence? A política universalista, o pertencimento dela é com a paraprocedência. Não tem nada a ver com lugares, ambientes, países, nessa condição. Então, é essa consciência política mais ampla que está faltando. Ela, sim, está carente de aparecer. Você pode defender o bem-estar de todos, você pode trabalhar com a sua TENEPS, tem uma série de ações que são extremamente políticas e que elas não aparecem no cotidiano dos fatos. Então, essa questão de pertencimento, eu vi isso de muito perto com a mineiridade da política mineira, isso não leva a lugar nenhum, leva pessoas com um sentimento de posse em relação ao lugar onde eles vivem e como se todas as pessoas que vivessem ali tivessem que pensar daquela forma. Então, eu acho que tem formas mais avançadas para a gente pensar político. O gauchismo e o caudilismo. Tem vários exemplos no Brasil. Do Rio Grande do Sul. O professor já foi citado na publicação do Ruscu no campo do parapsiquismo e considerado referência no estudo da experiência fora do corpo. Quem conhece pessoalmente sabe da seriedade, da dedicação do estudo dos fenômenos parapsíquicos nas últimas décadas. Nas próximas décadas, qual pesquisa sobre projeção merece o maior aprofundamento? O que levou a ter uma das maiores fenomenotecas do mundo? Qual o fenômeno que o professor atualmente dedica maior atenção e estudo? Olha, o problema todo é que a projeção é muito importante para conscientizar as pessoas sobre o processo da evolução. E ela também entrar mais diretamente, de corpo inteiro, no problema da execução da programação existencial. Agora, hoje, o fenômeno mais sério que tem mesmo é o parapsiquismo de modo geral, principalmente a aplicação do estado vibracional, das energias. O que eu estou trabalhando mais hoje é o estado vibracional, para divulgar o estado vibracional, para o povo entender isso. E eu, de vez em quando, eu obtenho algum êxito. E vocês veem a pessoa que fala, não, conheço há tantas semanas aí, comecei a usar o estado vibracional, tudo mudou comigo. Então a pessoa está descobrindo. Agora, estado vibracional, por que é que isso nunca pegou direito? Porque ele é muito fácil, ele é muito superficial, aparentemente. Não dá ibope, não precisa de fiscal, não precisa de pagar nada, a pessoa não precisa de fazer esforço demais, ela não admite muito isso, que ela está tão acostumada a receber tapa na cara, a hora que tem uma coisa que é tudo limpo, tudo mais fácil, muito acessível, depende da vontade dela, ela não admite isso, ela não aceita. Por isso que a gente tem que bater nessa tecla para o povo entender. Pega o estado vibracional que você vai ver as diferenças que existem nesse assunto. Valdo. Agora,
A mega euforização pode ser feita individualmente, ou seja, por uma pessoa unicamente para si própria, é lógico. Ela, antes de tudo, é isso. Pergunto isso porque ontem, durante um curso, comecei a assimilar as energias pesadas de todas as pessoas que se encontravam no curso com um intuito assistencial. Meu corpo foi ficando cheio até que, de repente, todo o processo de assimilação parou. E um arrepio subiu de baixo para cima, junto com uma taquicardia muito intensa, e minha respiração aumentou. Ao final disso, me senti, primeiramente, muito alegre, com uma confiança imensa, como se eu fosse imbatível em relação às energias anticosmoéticas. Eu me senti limpo, muito seguro, e o efeito demorou muito mais, e foi mais intenso que o efeito de um EV. Seria isso uma mega euforização? Caso sendo a taquicardia é algo normal nesse processo? Não, a taquicardia não precisa disso na mega euforização, não. Mas ela existe quando a pessoa está em desenvolvimento. Até uma, vamos dizer, arritmia cardíaca, ela pode acontecer de uma maneira fisiológica, no desenvolvimento do parapsiquismo. O professor participou de 2 instituições de pesquisa internacionais, a SPR e SPR. Já comentou em tertúlia passada que deu grande parte do acervo dessas 2 instituições. Verificando o acervo e pesquisa dessas instituições, chegou a descobrir alguém que, de algum modo, mesmo de forma rudimentar, tem escrito sobre serenões ou consciência livre? Não, nunca encontrei ninguém. Eu procurei bastante, mas não vi ninguém. Todo mundo lá só pensava nas evidências. E as evidências, geralmente, são do ponto de vista de fenômeno parapsíquico. Rapidinho. Valdo, eu só queria fazer uma notificação aí para o pessoal sobre o EV. Trabalhando ali no Holoserve, nós vimos que tem 586 notificações nas literaturas da Conscienciologia sobre o uso e aplicação eficiente do EV, do estado vibracional. Eu fiquei parado olhando assim, falei assim, gente, ainda comentei com a Mércia, a gente estava trabalhando lá no neologismo, comentei com a Mércia, e tem gente que ainda não consegue assimilar a ideia do EV. 586. Vamos ver, o dia que chegar aí algum 1 milhão, a situação vai melhorar. Tá bom. Não consegui entender a postura concessão sobre a qual o parceiro ou parceira da dupla evolutiva pode e deve abrir mão mutuamente no manual da dupla evolutiva, página 74, concessões. Item 3, sexualidade. Permitir com equilíbrio, se for o caso extremo, a vivência da condição de infidelidade sexual relativa, emergencial, mútua e exposta. O sexo é um fator do soma. Você poderia, por favor, dar um exemplo para que eu consiga entender? O caso é o seguinte. O problema, eu sempre mostro um caso que eu segui seriamente nos Estados Unidos. E esse tema aí é um dos mais sérios que tem. Quando eu publiquei o livro Projeciologia, esse tema foi o mais bravo entre os editores que estava editando o livro. Foi preciso eu dar uma aula para eles. Agora, o caso todo é o seguinte. Nos Estados Unidos, eu conheci um casal que morava num dos estados lá dos Estados Unidos, no meio lá do território americano, e eles tinham uma firma muito séria e tinham investido muito dinheiro. E eles não tinham ninguém de confiança para poder representá-los em certas condições. E havia um negócio imperdível nas Caraíbas, nas Antilhas, lá vamos dizer, América Central. Então, alguém tinha que ir lá para sustentar o negócio durante alguns meses. Agora, os dois que eram dono do negócio nos Estados Unidos, da empresa, não tinha ninguém que eles confiassem para mandar. Um dos dois tinha que ir. Então, eles tinham assim, já um casamento mais ou menos aberto, com a situação toda, era gente jovem ainda, com muita vida afetiva, sexual, aquela coisa toda. Então, eles chegaram à conclusão que o ideal era abrir mão um do outro para eles não se separar. E isso ia ajudar o negócio deles. Então, que negócio que eles fizeram? A dona escreveu
que o homem que devia de ir junto com ele, mas escreveu uma listagem das amigas que ele poderia ter contato. Ele escolheu uma só. Se ia ter contato durante muitos meses, seria só com aquela. O homem fez a mesma coisa com a mulher. Viu os amigos, tudo quem é, falou, não, se você vai ter contato, é só com esse. Vamos ver o que vai dar. E isso aconteceu. O homem foi lá, resolveu os casos todos, depois voltou com a cara de paisagem, melhor do mundo, etc., perante a mulher, e os negócios todos. No fim, eles não se separaram, as coisas deram certo, e continuaram, vamos dizer, monogâmicos daí em diante, e fiéis um ao outro. Agora, foi preciso de fazer essa concessão violenta, de modo que eu acho o seguinte, tem hora que, às vezes, o problema do corpo tem que ser julgado fora, esquecido, que sexo é um processo de corpo, e ver o problema da consciência, que é superior ao soma. Mas aí depende de pessoas muito amadurecidas, que já têm uma condição muito avançada, que saibam ou já conseguem abrir mão das coisas para fazer essa concessão. Isso aí é um processo de concessão muito sério que tem que ter. Agora, americano consegue fazer essas coisas porque há uma base judaica de dinheiro, eles colocam o dinheiro acima do corpo, acima do sexo, e permanece o interesse, vendo o problema de, vamos dizer, afetivo, sexual, etc. tal. De modo que é um processo para a pessoa pensar. Isso eu acompanhei. Eu só sei que no fim deu certo. Eles se resolveram. Quando eles me falaram, eu falei assim, agora vamos ver se eles arranjam uma empresa que não tenha mais nada desses penduricados à distância para criar problema, porque senão, daqui a pouco vicia, vocês vão se divorciar. Eu falei bem claro. Eu disse, não, nós agora não temos nada, isso foi bom. E parece que o negócio foi bom, porque depois disso eles se entrosaram melhor. Não tiveram mais muita promiscuidade para nada. Eu acho que nesse caso também é importante a pessoa que o outro escolheu, né, o amigo tal, e a amiga para ele, fique também sabendo que isso tudo é... Não, mas tudo foi falado. Foi falado aberto com todo mundo. Não, é jogo limpo. Jogo limpo, é. Jogo limpo. Você está entendendo? É como se fosse, isso aí foi feito como se fosse uma experimentação, para ver o que se eles aguentavam continuar juntos. O americano faz muito disso. É por isso que nos filmes todo dia tem, não, eu não estava preparada para isso, eu estava pronta, tem um monte de coisa nesse sentido. Às vezes a pessoa não está pronta. É o problema da maturidade, né? Do veteranismo, às vezes é difícil. Agora, nos States, essas coisas são muito comuns. E eu não estou falando só da Califórnia, não, porque na Califórnia há muita promiscuidade, é demais, devido ao processo de arte, né? O problema da mídia, cinema, aquela coisa toda. Mas não é só isso. Em outros lugares também, é assim, a situação é séria. Agora, sobre a vaguidão ideológica, nós ficamos aonde? De que modo? Você comenta muito no verbete a questão da intelectualidade, da comunicação, como algo importante para a definição ideológica. E no caso de pessoas extremamente comunicativas, sociáveis, inteligentes, intelectuais, mas que têm uma certa aversão para a questão política. Isso é o passado da pessoa, a questão de poder? Não, é burrice mesmo, é falta de experiência, inexperiência. Ela não dá prioridade para o processo social. A sociologia nós temos que ter. A política, ela é inevitável. Por exemplo, você trabalha lá na educação, não é isso? Todo educandário tem uma política educacional. Isso tudo tem que ser visto. Não tem jeito de você fugir disso. Agora, o problema é entrosar as políticas públicas.
Eu não estou falando só na área da educação, mas em qualquer área. Esse entrosamento é que às vezes falta. Todo lado. As políticas públicas às vezes são muito pobres. Aí, você está vendo, ó, os candidatos que vão dirigir esse país. Não falaram nada do interesse, quais são as plataformas que eles têm, o que eles querem. Ninguém falou nada. Isso é o Brasil. Agora, por que é que não tinha gente lá para fazer pergunta? Devia de ter isso. O que é que você pretende fazer? Fala aí, claro. Na educação, que é o que nós precisamos mais no Brasil, educação. O que você pretende? Como é que é a situação? Ninguém perguntou nada, ninguém falou nada. A educação é tudo. Está saindo agora nas revistas, jornais aí, um anúncio sobre educação. Eles colocam uma pessoa falando, não, eu sou a favor da educação, 100%. E lá tem uma boa coisa, saiu agora, esses últimos dias tem saído nos jornais e revistas. Pode falar. Professor Valdo, nós estivemos agora pela manhã, né, na abertura da jornada de reeducação, né? Isso, da reaprendência. E a professora Norma deu uma palestra para a gente sobre a história da pedagogia. Sim. E me impressionou muito várias informações, assim, né? A organização das informações. Agora, ele falou política educacional. Me veio assim, qual a influência, né, maciça que a política educacional da igreja, né, e da influência dos jesuítas teve aqui no Brasil, no sentido de manter e formar o Holopensene até agora. Porque eu lembro que minha mãe relatava a experiência de ainda usar a vara, né? E lembro de uma tertúlia que o senhor relatou também essas experiências na parte de educação, que assim, os professores usavam na década de 40 a vara para corrigir os alunos, né? Então, qual a influência da política educacional, né, da igreja no Holopensene do Brasil? A política educacional, né, uma das piores coisas que tem atualmente no Brasil é que eles estão seguindo as coisas do Vygotsky, esse negócio todo, que isso tudo já caiu de moda. Tem país que nem sabe quem é que é esse Vygotsky, porque tudo é esquerdista. O Brasil ainda está indo com isso. E outra coisa também, eles dão hoje um processo de educação que toda criança tem que passar, tem que ser aprovada, mesmo que ela seja burra, que não entendeu nada. Isso é tudo errado. O nosso processo de educação, nós estamos na rabeira, estamos no rabo dessa história toda. A maioria dos países usam outros processos que não esse. É o processo mais antigo. Por exemplo, eu sou do processo antigo. Muitos países estão nesse, é um processo antigo que foi burilado. Então a gente tem que aprender. Por exemplo, os meninos do jeito que estão aí, você não pode corrigir a criança que errou. Ela tem que entender o erro e corrigir por si, quer dizer, ela não é auxiliada para nada. Outra coisa, a situação fizeram aí um colégio agora, mais avançadinho do nosso povo aqui, então chegam os alunos lá, eles têm que dar aula, se o cara está na terceira série, eles têm que começar a dar desde a primeira para ele entender, porque ele é totalmente vazio. Há uma vaguidão ideológica, mas uma vaguidão de inteligência e de cognição. Ele não entende nada. Então tem que colocar a pessoa atualizada para ela conseguir seguir aquela série que ela entrou. Está acontecendo aqui em Foz. Entende? Isso é com o Colégio Bertone, os nossos amigos aqui. Isso é um problema. Por quê? Eles estão usando toda essa técnica de não exigir nada do aluno, e passar todo mundo. Uma outra coisa, já houve casos que nós sabemos que a escola, lá pelas tantas, entrou o professor, deu uma aula mais séria lá, com o negócio todo, quando viu, o povo todo não estava conseguindo passar. Eles fizeram outro exame para todo mundo passar. Tudo já aconteceu, aqui em Foz também. Você entende? Agora, veja, se aqui é assim, pensa bem no resto. Como é que não está? No Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte? Então, o problema de educação no Brasil está todo errado. Agora, o que se passa? Isso é processo político, antes de mais nada. É igualzinho a Igreja Católica. Por que é que a Igreja se assenhoreou das escolas, desde a descoberta do Brasil, que tem isso? Por quê? Porque a Igreja aprendeu com os judeus.
Os judeus, a primeira coisa que eles têm quando eles estão no lugar é tomar conta da mídia, ou de alguma coisa que mexa com a educação, que é a difusão da ideia. A igreja entrou nisso. Então, eles fizeram um monte de educandários católicos que só ensinam o direito canônico, as premissas da igreja, os princípios que eles querem, tudo de acordo com o J. Cristo, de acordo daquilo do Vaticano. Então, esse canonismo dirigiu praticamente as coisas do Brasil todo. Isso atrasou, melhorou o povo, porque em vez de índio, de analfabeto, de apedeuta, o povo começou a saber alguma coisa. Mas, em compensação, era só os padres que estavam sabendo das coisas, porque o resto... Então, por que é que eles querem que a pessoa aprenda pouco? Que pode ser mais manipulada. Se uma pessoa estuda demais, ela não é mais manipulada. Se ela começa a aprender e ela tem autonomia de pensamento por si, ela não vai se submeter, ela não se sujeita, ela não tem canga. Ela não vai ser marionete, boneco de ventríloco. Ela vai ter voz própria, determinação, ela vai saber o que quer. Então, a igreja não quer que muita gente leia, quer que leia só as coisas que eles escrevem. São chamados leitores de cabresto, ou leitores dirigidos. Tudo é assim. Então, a mesma coisa. A política do Brasil, principalmente essa aí que tem, do PT, eles não querem saber de muita educação. A educação que tem que ter é a deles. É a doutrinação política que eles arranjaram, a partir do PT, essa coisa toda. Então, com isso, eles querem combater a imprensa, porque a imprensa é aberta, é democrática, ela fala tudo. Eles não querem saber disso. Então, você veja, todo mundo que quer dominar, que quer ter o poder, quer amordaçar o processo da divulgação de qualquer coisa, de conhecimento, da mídia, do ensino, da pedagogia, da docência, da educação. Por exemplo, esse governo aí, o Lula tirou o cara que era bom de educação por telefone, o ministro. Está entendendo? Agora, dizem que o Lula não lê nada, nunca leu livro nenhum mesmo, os outros é que lê para ele, aquela coisa toda. E outra coisa, ele mesmo combateu muitas vezes o processo de ler, e ele mesmo falou, para que ler? Eu sou presidente da República, não leva isso em consideração. Outra coisa, a leitura me dá azia, ele falou. Está escrito, tem tudo isso nos jornais, está tudo aí, ele fez declaração sobre isso. A leitura me dá azia. Então você veja, esse processo primário, retrógrado, regressivo, fossilizante, ainda está aí. Agora, as escolas têm que reformular toda essa educação. Acabar com esse vigote, essa bobagem toda de marxismo, dos grandes da vida, dos negócios todos que tem por aí, isso tudo já era. Tudo é fóssil. Tem que ir na coisa avançada, senão nós estamos perdidos com isso. Esse é o caminho. Falto. Essa que é a educação. Aqui, em relação à escola, ao ensino fundamental, que eu vejo aqui em Foz, na escola pública, não há um pedido para a criança ler um livro, não há tema para casa. Então, eu fiquei questionando hoje de manhã, e me veio a ideia, onde é que entra aqui também na vaguidão ideológica a interação da família com a escola, para fazer esse tipo de cobrança da escola? Mas tem que ter, né? Os pais, mais ou menos vivos, eles cobram, tira a pessoa da escola, passa para outra, escolhe alguma melhor. Olha, por isso que o Colégio Bertone está tendo resultado aí, está saindo exitoso aqui em Foz, nessa área toda. A minha filha chegou aqui no ano passado e colocou meu neto numa escola, porque sabia que era melhor. Aí depois eu fui falar que tinha uma outra, mas ela já trocou de escola. Então, assim, essa é a melhor. Só que, assim, não pede um livro, ele vem para casa sem tema, sem trabalhos para fazer. A gente tem que estar junto fazendo esse trabalho. Não dão dever de casa, não dão nada. Não tem dever. Para a criança passar Eles querem passar todo mundo, porque a escola virou uma fábrica. É uma fábrica de dinheiro. Agora, então, o processo da educação hoje do Brasil é fábrica de dinheiro. Agora, me ocorreu também isso. Fazer dinheiro. Hoje de manhã me ocorreu assim, mas também, qual foi o nosso papel? Nós não fomos até a escola
Tem que ir para saber se tem biblioteca. Muda a escola, arranja outro lugar. A criança é uma coisa muito Mas já é a segunda, né? No segundo ano é a segunda. Eu dou muito valor para essas coisas. Eu olhei isso tudo quando meu filho estava estudando. Agora, eu tive preceptor, né, que é uma coisa que não é comum. Né? Eu estudei mais do que a média do meu povo, da minha época, a turma da mesma idade que eu. Estudei mais do que todo mundo. E outra coisa, sempre gostei de estudar. Eu nunca reclamei. Uma coisa, a Adriana não veio hoje. Ah, não? E o Antônio não veio, não? Não. Eu estou com umas coisas para entregar para eles aí, se aparecer, você me fala. Tá? Seja o Antônio ou ela. Hein? Aí é capaz do Antônio aparecer, que eu estou atrás dele. É, bem possível. É. Pode falar. Professor, a impressão que a gente tem é que os sistemas da educação, eles estão falidos de ponta a ponta. Não, isso aí que é a minha opinião. E assim, estão falidos na sua base porque, seja do sistema, seja dos próprios professores, eles se perderam do ponto de vista teórico. Há uma misturança. Não, o problema é esse, uma doutrinação de esquerda por todo lado que acabou com isso. Fossilizou tudo. E uma aquisição na formação dos professores fica só na base do discurso. Né? Então, eu leio um novo autor, mas eu não quero fazer um movimento interno de mudança, de reciclagem Agora, efetiva. você pensa bem como é que vai ser isso se continuar desse jeito daqui 10, 20 anos, 1, 2 décadas. Como é que vai ficar a universidade? Vai estar cheio de epedeutas, gente ignorante, tudo quanto é pior do que é hoje. Como é que vai ficar isso? Com certeza. O desafio é muito Agora, grande é isso que eles querem. Eles querem dominar a situação desse jeito. Agora, veja, muitas dessas pessoas são apedeutas. Eles querem que todo mundo seja apedeuta. Perdendo para ficar todo mundo igualzinho. Para ele ficar de igual para igual. O mau exemplo do Lula é uma coisa que contamina a escola de ponta a ponta. Né? Não ler, não precisar estudar. Pois é. Ele está bem a característica do brasileiro tipo. Por isso que o povo tem. Ele está com 81% de gente que está aclamando ele. Aplaudindo ele. Mas veja, é a cara do brasileiro Lula hoje. Entende? É o boa vida, o que não quer levar na coisa, aquele que tira vantagem em tudo, que está sempre abençoando tudo para fazer média com todo mundo. Olha o jeitão dele. Tudo ele empurra com a barriga, aquilo que pode. Por exemplo, como é que é esse caso desse italiano na Itália? Tem uma opção de coisa que está aí mal parada, que ele está deixando passar tudo para resolver. Olha o caso dos amigos dele do Supremo Tribunal Federal, com a ficha suja. Olha, o genuíno já está entrando já novamente na política. O Zé Dirceu já está novamente funcionando aí. Só de pensar que é uma pessoa que está decidindo sem conhecimento histórico de nada, tudo como se estivesse acontecendo pela primeira vez, quer dizer, é uma coisa dramática. Quer dizer, o mundo começou no dia que ele subiu ao poder e a partir daí os fatos começaram a ocorrer. Não existe nem antes, nem existe depois. Então é uma coisa assim extremamente assustadora para todo mundo. Quem não conhece história, isso, né? não sabe nada de história. Ele não lê. Nas escolas e mesmo nas universidades, o que impera é a lei do mínimo esforço. Pois é. Seja no estudo, seja na dedicação, seja na pesquisa, a superficialidade. Não, porque o povo todo fica desanimado com o tempo. Porque o exemplo tem que vir de cima. Se o exemplo de cima é negativo, ele começa a apodrecer, a deteriorar tudo embaixo, até chegar na base. É o que está acontecendo no Brasil. Está deteriorando tudo. Hoje em dia, o estudo está muito pior do que na minha época. Não pode nem comparar em nada. De modo algum. Todo lado. Pois é. Professor Valdo, mas não é só no Brasil, porque no Canadá também está acontecendo. Quando foi da Angelique, eu fui entrevistar 3 escolas. E uma delas, tinha que ensinar as regras, regulações. Uma das regras era, se você, de algum modo,
isso contra a escola, em algum comentário, eles tinham direito de pôr a criança fora da escola por causa disso. Não podia fazer crítica. E eu digo assim, como é que uma pessoa não pode fazer crítica se são nossos filhos? Não. Então, pronto, a criança entra de manhã até à noite, nós somos e temos o poder total da sua criança. O problema todo é esse, sabe, de pegar primeiro os administradores que são doidos por dinheiro e arranjar psiquiatra para eles. Mas é um controle. Para depois aquilo melhorar a docência, para depois melhorar a discência, os alunos. Sim. E outra coisa, a Angelique, ela tem um coelhinho e foi na escola com aquele coelhinho, que ela se sente segura com aquele coelhinho. E ela estava observando ele perfeitamente. E no fim, a observação dele é que ela era uma criança muito... não tinha educação, não tinha sabedoria, por causa que ela estava agarrando naquele coelhinho por segurança. E então era uma criança já atrasada. E eu digo assim, olha, minha criança fala inglês, fala português perfeitamente, isso não tem nada a ver. Você fez uma observação na aparência da criança, não psicologicamente. Então, é aquela mentalidade. Mentalidade atrasada, né? Agora aqui. Nesse sábado e domingo tivemos o curso de qualificação para voluntários do IPC daqui. Logo no começo do primeiro dia, tive a intuição telepática de tocar no assunto da desrepressão religiosa, perguntando por que muitos conscienciólogos ainda apresentam ranços e posturas de religiosas em suas condutas. Mal sabia que esse era um dos principais assuntos do curso. Deu o que falar, levantou muita poeira. Como fui o primeiro a tocar nesse assunto, sofri ataque extrafísico de padres dessomados. Caíram em cima de mim com tudo, mas banquei energeticamente e saí inteiro. Por que, em sua opinião, esses ranços ainda gravitam entre nós? Gostaria de ouvi-lo. Não, o problema todo é o seguinte, ninguém aqui é serenão. O curso intermissivo não faz automaticamente serenões de um dia para outro. As pessoas estão todas ainda enroladas com o passado delas. Esse passado, a maioria, tem um ranço religioso muito forte. Então, precisa acabar com isso. A superstição, a gurulatria, o fanatismo, vamos dizer, a carolice. Você olha bem que, atualmente, o processo da eleição política do Brasil está na base da carolice. É o problema do aborto, o povo tudo discutindo sobre isso, é um processo religioso. Veja, e nós somos um país que é laico. A Constituição diz que nós somos laicos. Não tem nada a ver com religião. Religião nenhuma deve entrar nisso. Aqui tem gente que é favorável ao Corão, outra é favorável ao processo, por exemplo, judaico, o outro é a favor da Bíblia, e por aí vai. As coisas mudam muito, não é assim não. Mas no Brasil, a situação ainda está muito enrolada nesse sentido. De modo que é preciso de fazer esses cursos e haver esses debates do jeito que existiu nessa aula aí que você assistiu. Em relação à vaguidão ideológica, poderia fazer um paralelo com a omissão superavitária e com o princípio, na dúvida, se abstenha? Como saber classificar cada um deles em contexto diferente? O problema todo é o seguinte, a omissão superavitária é na hora que você vê que aquilo que você vai fazer não tem valor para do ponto de vista evolutivo, não vai ajudar muita gente. Então, com isso é que você sabe, eu vou participar ou não? É aí que é o X. A omissão superavitária, ela é necessária e, na dúvida se abster, também é muito necessária na vida humana. Agora, a pessoa tem que estudar isso com calma. O professor, em seus estudos, já pesquisou, entrevistou benzedeiras, muito comum no interior do Brasil? Não, eu vivi no meio desse povo. Entende? E eu tive muito contato com isso, não só de benzedeira, como também a turma que fazia os esponsos e esponsórios, os processos de responsos e responsórios. Então, isso tudo eu vi. Aquela que melhorava os processos de pele, tudo. Tem gente, então, no meio das benzedeiras,
e tem muita força ectoplástica. Essas funcionam. Só de elas começarem a mexer, é a esterilização de energia. Elas melhoram muita gente. De modo que o problema todo desse povo é que elas são imaturas, elas não têm muito conhecimento da realidade. Elas são usadas, mas não sabem o que está se passando. Elas não aprofundam, não estudam. Quando estuda, a coisa melhora. Teve um monte de benzedeira que a gente deu orientação do ponto de vista de parapsiquismo, elas melhoraram demais. Foram para a escola, foram estudar, ser médicas, o diabo. Muita coisa nesse sentido. Aquilo foi o máximo. Melhorou muito a vida da pessoa. Por gentileza, considere minha opinião. Também não gostei do debate. Foi realmente confronto de força ideológica. Agora, vocês não estão vendo que o PSDB está desesperado e estão atacando de maneira baixa no conjunto da obra? Minha posição é favorável a Dilma, consciente do que significa a continuidade do que vem realizando o Lula. Aqui em São Paulo nos cansamos do PSDB. Não vira, não vai virar no Brasil. Vocês não viram que Dilma foi mais consistente nas falas, nas propostas? Venho achando os comentários dos tertulianos sem fundamento. Não vejo onde pode contribuir nesse processo. No mínimo, um pouco de imparcialidade aí poderia fazer bem. A nossa imparcialidade é uma só. Do meu ponto de vista, eu vou falar o meu ponto de vista, segunda vez. Eu não voto em pessoa que foi guerrilheira, que já assaltou o banco. Nessa vida, com esse corpo, a pessoa não vai mudar. Então, eu tenho medo disso. Ela pode ter muito boa, aparentemente, mas sei lá, de uma hora para outra ela muda. Vocês mesmos falaram que ela estava mais... Eu tenho muito receio da pessoa que quer dirigir com a mão assim, ó. Isso é um perigo. Olha lá no Supremo Tribunal Federal, o cara estava assim. Está custando a ler. Isso é um perigo. Isso aí é sistema nervoso. Então, nós temos que ver a psicologia da pessoa, a reação dela. O meu processo é de princípio. Eu nunca votaria nela, nem vou votar nunca. Por quê? Ela assaltou o banco, gente. Dizem que ela matou gente. É lógico que a hora que ela é candidata, deixou de assaltar banco, deixou de ser guerrilheira, deixou de matar gente. Aparentemente, mas não sei. Quem já estudou a personalidade de uma pessoa marginal, mesmo que seja na guerra, é um perigo isso aí. Eu estou dando a minha opinião particular. Agora, o Serra, dos dois, ele é o menos pior. Ele é bom, já fez uma porção de governo. Outra coisa, não é Paulo Maluf, não é que rouba, mas faz, ele faz alguma coisa. Pelo menos tem ideia disso. Como é que é? Outra coisa, não tem muita também, não adianta falar que tem muita diferença, porque nem ela não tem carisma, nem ele também não tem carisma. Então, está tudo taco a taco. Agora, eu não sou contra a mulher, não. Eu acho que o Brasil seria bom se entrasse uma mulher, mas que fosse uma marcha, você está entendendo, equilibrada, e não guerrilheira assaltando de banco, gente. Isso aí não dá. O meu caso é o seguinte, vocês tiveram curso intermissivo. Uma pessoa muda numa vida, nesse corpo, sendo que ela já matou gente? Vocês admitem esse fato? Eu não admito, porque eu estudei demais. Eu trabalhei no meio do processo de presídio, eu vi muita gente presa. Olha, fiz entrevista com dezenas de caras que tinham matado os outros. Tudo quanto é jeito. Lembra que eu estava falando do seu Poli? O cara que falou que tinha matado 65. Mas eles achavam que não era. Não era bem 65, era só 61. Eu falei assim, que diferença enorme. Você está entendendo? Então você veja bem como é que é isso. Eu não admito que a pessoa melhora. O seu Poli, ele era todo tranquilo, a meninada toda gostava dele, etc. Porque no fim da vida eu já não tinha mais nem jeito de andar direito. Ele não ia matar mais ninguém. Você está entendendo como é que é? Então ninguém estava mais com medo dele. Agora, ele foi jagunço. Você está entendendo? Da época, lá no interior, de Goiás, Minas, aquele negócio todo. E o cara não estava preso, não estava nada, porque o lugar que ele estava era selvagem, é um faroeste, uma loucura. Então, agora veja, isso eu estou dando é a minha opinião. Cada um faz o que pode.
Você acha que numa vida, nesse corpo que a pessoa está, porque é problema de corpo, no ginosoma dela, ela vai melhorar totalmente para virar santa de uma hora para outra? Eu não admito isso. Não vai. Não dá para. Isso é fato contra fato com argumento. E a questão da presidência, então, o nível de situações, pressões, tudo isso aflora ainda. Ela já entrou, vocês mesmos falaram que ela estava braba lá com o negócio. Olha, ela não mudou não, o temperamento está aí. O que é que eu falo? Temperamento é a última coisa que a pessoa muda. Como é que fica? Professor, eu não votei no Tiririca. Eu quero lembrar para vocês. A gente raciocina para votar. Aqui não acha. Renzo aqui. Mas está provado que ela matou alguém, a Dilma? Vem cá, ela assaltou o banco, foi guerrilheira. Olha como é que foi a vida dela antes dela ser candidata. Examina bem. Mas tem um boato que ela matou alguém. Quem que ela matou? Pois é, mas você acha que esse povo vai falar? Mas tem que provar. Pois é, não, mas o provar é isso, ela assaltou o banco, precisa provar? Não. Todo mundo já sabe que assaltou. Não, eu não vou. Se uma pessoa assaltou o banco, ela vai com o revólver, ela usava revólver na mão. O ponto é... Não interessa. Aqui, que ela não tenha matado ninguém. Ela assaltou o banco, só pensa nisso. Está predisposta a matar. Está predisposta a matar. Pegou na arma e está predisposta a matar. Uma pessoa que tem um revólver, principalmente se o revólver está na mão, municiado e apontando para você, essa pessoa quer matar você. Ninguém tem revólver para matar mosquito, passarinho. Iluminar. É gente. Escuridão. Você não pega um revólver apenas para exibir. Mas a gente não pode afirmar que ela matou alguém. E a vovozinha, podemos sim. Uma pessoa que assalta banco pode ter matado os outros, por que não? Mas não estou dizendo que ela não matou. Eles falam que ela matou. Mas cadê tem gente que fala. Tem um processo, sim. Como é que de um casal, pai, de um cara que era sentinela. Esse é acusado diretamente de ter matado. Mas esse é um boato pela internet que circula. Não sei se é boato ou não. Não. Ela tem a ficha bem estudada. O problema seu é o seguinte: ela tem a ficha bem chama o cara que ela matou e faz uma conversa com ele através de um médium. Tinha que chamar, porque... Aí ele vai contar todos os detalhes. Foi isso que o Chico fez lá. Só duas coisas aí, Marco, rapidinho. Uma, a questão de que se a pessoa já pegou numa arma, até para participar de um assalto, gente, a pessoa está predisposta a isso. Escuta só, você acha que ela estudou com Fidel Castro lá em Cuba? Guerrilha para quê? Se ela... onde é que ela estudou a guerrilha dela? Não, até aí eu não votei na Dilma. Você está de acordo com isso? Não defendo. Você está de acordo que ela fez estudo de guerrilha, experimentou e vivenciou o processo com os cubanos? Aprende-se o que nisso? O que você aprende numa guerrilha? O que é que você aprende? Eu acho que a gente tem que defender aquilo que a gente viu, né? Então essa acusação tem que ter uma prova, senão a gente está levantando aqui que ela matou alguém. A vovozinha, né? O processo é que todo mundo está falando, nós temos que falar. Agora que assaltou o banco, ninguém reclama, porque não tem jeito, porque tem foto, tem uma opção de coisa. Agora a morte, eles escapam com tudo isso, tira tudo, ninguém aparece com nada. Só veja o seguinte, o comportamento de uma pessoa, ele é convergência de dois fatores. Uma são as suas características ou tendências e outras são as circunstâncias. Ela, como já tem, só para chancelar isso que você está falando, como ela já se predispôs em algum momento a ser guerrilheira, a assaltar banco, e se foi ou não matou, mas pegou em arma tendo essa possibilidade, em outras circunstâncias ela pode também reagir, porque ela já tem essa tendência. Então, estando governando um país, o que ela pode tomar de decisão? Uma pessoa está preparada e fizeram uma quadrilha para assaltar um banco. Essa pessoa está armada, os outros também estão. Essa pessoa que está armada, ela sai, é para matar os outros ou apenas para figurar? Se o revólver está municiado, é para dar tiro, é para matar se precisar. Então, em tese, o assassínio, o homicídio já é íncito. Ele está dentro de quem sai para matar os outros. O Gabeira também, que apoiou a Marina. Gabeira também com certeza. Um assassino. Então, já votou no Gabeira?
Quem votou na Marina está apoiando. É a mesma coisa. Eu lembro dele, Então, na época lá da praia. Aqui, processo fio dental de crochê. Roxo. Eu lembro, era lá perto de casa, lá. Então a Marina está apoiada por um... Na época da Gal. Lembra do negócio da Gal? Pia. Lá em Ipanema, o Pia da Gal. Tudo é. Você Eu estou defendendo a Dilma. fala da Globo? O negócio está aí, não é fácil, né? Agora, 2 temas polêmicos estão ditando o segundo turno para presidente: aborto e religião. 2 temas que o professor e a Conscienciologia já se posicionaram. Qual o preço que o professor pagou por esse posicionamento do ponto de vista pessoal, social, até mesmo profissional? Eu nunca paguei nada por isso. Eu sempre fiquei tranquilo com o meu posicionamento. Eu sou favorável ao aborto, porque existe até lei, processo internacional, um monte de gente. Quem é médico já viu muito disso, sabe que o melhor era legalizar o processo e seguir tudo certinho. Agora, instruir as mulheres para cuidar, para não chegar à necessidade do aborto. Esse é que é o processo da educação. O problema não é mais uma vez eu volto. Em vez de eu estar falando em aborto e religião, em vez de falar educação. A educação é que previne para não ter o aborto. A educação é que joga esse processo para não precisar de sacerdote pedófilo. Isso é que é a coisa séria, é o que está faltando aqui. Então, eu nunca tive problema com isso e me posicionar. Eu sou contra a religião em tese, mas abençoo todo mundo que está na religião, ajudo quem quiser ficar lá, o problema é deles. Vamos assistir aquilo que a pessoa quer. Agora, sou favorável ao aborto, em muitos casos, o aborto é necessário, é muito melhor. E olha, eu vejo as coisas do outro lado e o lado daqui. Agora, dos males, o menor. O que tem aí de mulher que morre devido ao processo de aborto mal feito, não está no gibi. Eu vi isso desde a minha infância. O negócio, a minha vida toda. Fiz odontologia vendo essas coisas, fiz medicina vendo essas coisas, fui estudar fora do Brasil vendo essas coisas. O aborto é um monte de mulher que morre devido às coisas mal feitas, escondidas, porque o negócio não segue nenhuma tramitação correta. Isso tudo o povo não fala muito. Agora, está errado, porque as clínicas de aborteiro que tem no Brasil, por tudo quanto é lado, aborteiros e aborteiras, são dos lugares piores que existe por aí. De vez em quando eles descobrem uma, mas depois de milhares de casos, tudo quanto é jeito. Agora, outra coisa. Muita coisa do aborto não aparece que foi o aborto que matou a mulher. Ela morre e a causa-mortes não é aquilo. É um processo imediato. É depois que já houve o processo. O povo não leva isso em consideração também no Brasil. Agora, esse negócio de religião, tem que acabar com esse negócio. Candidato no Brasil devia ter cuidado com esse negócio de falar em religião aqui. Se ele torce para uma religião, acabou. Ele é sectário. Aquilo está errado. Se ele vai ser presidente do Brasil, ele tem que ser presidente para todo mundo. Todas as religiões, e não uma só. Valdo, se o país é laico, o aborto faz parte natural dos programas de saúde, como os países laicos têm. Nos países laicos, o aborto realmente ele é natural, ele é terapêutico, ele funciona nesse, naquele outro caso, e não se fala mais nisso. E deixa o preconceito nos níveis pessoais, cada um que tem o seu. E lá existe, por exemplo, na França, que é um país laico, o aborto é permitido em diversas circunstâncias, mas mesmo assim, a enfermeira que é religiosa fica danada da vida na hora de atender a moça que quer fazer o aborto, porque não está nos planos, aconteceu, houve um imprevisto. Então, aqui se discute o preconceito como se fosse a pedra de toque de tudo. Vai para a televisão e vai discutir o preconceito. Vocês querem coisa mais aqui, fossilizante, antiquada, aquele processo que eles veem que o feto não tem cérebro. E eles não querem fazer o aborto. E deixa até o Como é que é possível uma coisa dessa? Onde é que está a mentalidade desse povo? A maurose, a cegueira, a loucura, a
a infantilidade, a estultice. É incrível o processo da obtusidade do povo sobre esse problema. É só a pessoa examinar, não tem jeito. Agora, veja, com isso, muita gente morre por aí. As mães morrem, a mãe que não tem nada. Se ela está viva, vamos conservar a vida dela melhor. Waldo. Isso é um processo seríssimo. Aqui. Esse foi um debate lá muito prolongado na Argentina. Então, eu pergunto, a dona do corpo, não é a mulher? Mas a mulher é que sabe o que ela tem que fazer. Agora eles querem interferir em tudo. Isso é por causa da religião, está errado. Mulher, pronto, fim do papo. Outra coisa, gostaria de entender mais sobre a hominologia. As várias subespécies de Homo sapiens citadas têm base nos traços da personalidade da consciência e em suas características? Seria uma classificação baseada em traços da consciência, mas sem necessariamente ter relação com o aspecto biológico? Não, isso aí depende. Vamos examinar aqui o que é a hominologia desse aqui. O Homo stultus, eu acabei de falar, é esse que não tem raciocínio. O imaturos é aquele que é inexperiente. O subpersonalis é aquele que ainda não chegou a um nível de maturidade maior. O decidofóbico é aquele que tem medo de decidir. O subpensionizator, o que é? É aquele que penseniza, mas por baixo. Ele não tem direcionamento daquilo que ele, dos pensenes dele, ele não tem infraestrutura do problema de raciocínio. Homo sapiens inorganizatus é aquele que é indisciplinado, que é o vítima da síndrome da dispersão, por exemplo. O Homo sapiens acríticos é aquele que não tem crítica nenhuma, que não tem nem autocrítica e nem quer receber heterocrítica dos outros. O vulgares é o vulgar, é o frívolo, o fútil, aquele que se espreme, não dá nada ainda. Nós chamamos que é o bambu vestido, que é o bambu não tem cérebro ali no caso. O Homo sapiens aberrans, quer dizer, é o aberrante, aquele que é esdrúxulo, aquele que é exótico, que é esquisitinho, enfim, o ornitorrinco. Ornitorrinco seria isso, é o Homo ornitorrinco. Entende? Então, tem de tudo e não tem nada. Você espreme também, ele é um monstro. É tudo alterado. Então, de modo geral, tem relação com os aspectos biológicos também na história. Se você for olhar o que é, examina bem o que é. Outra aqui. Gostaria muito que a Conscienciologia se expandisse no Brasil por vários motivos. Mas, sinceramente, criticar líderes religiosos, Jesus Cristo, Kardec, Chico Xavier, e tomar posição política, certamente não é o caminho para isso. Olha, não é. Então, o que é que você ele quer fazer média? Minha amiga, você quer fazer média com os outros? Vai bater na tua porta, esqueça que a gente existe. É a melhor coisa que você faz. A gente se encontra por aí pelas quebradas da vida. O radicalismo nunca funcionou. Quem é que está sendo radical aqui? Isso é posicionamento pessoal nosso. Eu mesmo estou falando, cada um aqui tem o seu. Eu estou dando o meu. A Conscienciologia deveria estar acima de tudo, mas infelizmente não é o caso. Não, nós estamos acima de tudo com o saldo da ficha de cada um. Qual que é o saldo da sua ficha? Aí é que você vai ver se você está acima da gente ou não. E acima de tudo ou não. O problema é o saldo. Uma ideia não é construída destruindo as outras. Pelo contrário, é destruindo as outras. Ela não entende nada. Você ainda não viu nada. Você precisa examinar o negócio que nós chamamos sobre cosmoética destrutiva. Por exemplo, como é que você vai fazer um lugar que está estigmatizado? Por exemplo, um lugar que é um campo de concentração. Como é que você vai melhorar aquele ambiente? O olho pensando dali. Você tem que destruir o campo de concentração, os cadáveres que estão lá, a situação toda, fazer um jardim, dar um jeito de fazer uma coisa agradável, com música, alguma coisa para a alegria do povo, para desfazer. Agora, se você não destruir o que não presta, como é que vai ser? Você já pensou fazer uma escola no campo de concentração, mantendo o campo de concentração todo do jeito que era? Tudo lá dentro, inclusive os cadáveres. Não tem que destruir isso para refazer? Isso é que é a cosmoética destrutiva.
Você precisa de estudar o que nós chamamos de cosmoética destrutiva, o que nós falamos de impacto-terapia, que é isso que eu estou fazendo aqui com você. Eu nunca vi o nome, eu não sei se ela já ligou para cá, já escreveu. Então, eu estou só para te falar como é que é. Agora, seria bom você ler um livro que eu escrevi para quem está começando, chama Nossa Evolução. Lá a gente explica essa situação toda. O que nós não queremos é repetir as tolices de milênios que nós viemos fazendo devido à religião. Tem que acabar com isso. O curso intermissivo foi feito para eliminar essas tolices. E a gente tem que falar tolice de igual para igual, impacto frontal, cara a cara. Senão não adianta nada, não. Se eu quisesse fazer média, eu ficaria na seita espírita, que é uma seita cristã. Eu deixei aqui lá 44 anos para poder fazer pesquisa e falar a verdade, porque lá não podia, nem pode. As federações não deixam, tudo bate em J. Cristo, Allan Kardec, federação, e não pode sair daquilo. Os livros são chamados Pentateuco Espírita, são 5 livros de Allan Kardec. Tem que seguir aquilo como se fosse livro sagrado. Quer dizer, tudo que é sagrado é de cuspir. Presta atenção, é isso que nós falamos. Agora, esqueça a gente se você está achando que a minha conversa é muito brava. Fica para outra vida. Bye, bye. Antônio, eu tenho uma coisinha para te entregar, tá? Professor e tertulianos, não é essa a realidade que tem contado nas escolas públicas. Há processo interessantíssimo de interfaces com a comunidade local. A população pobre do Brasil não é boa vida, e a educação pública que herdamos de Fernando Henrique Cardoso e companhia foi uma escola descolada de suas realidades, uma fábrica de formar trabalhadores dóceis para as grandes e danosas empresas. Não vejo essa lei do mínimo esforço nas escolas. A tão dita mudança interna tem que ser analisada com as condições de trabalho oferecidas aos educadores. Pesquisemos, por exemplo, os salários dos educadores em São Paulo. Por favor, falemos da necessidade de análises complexas e menos apressada. Quem é que é professor aqui? Tem gente? Levanta a mão, quem é professor? Eu posso dar alguns exemplos. Vocês que são professores, vocês estão de acordo com isso? Não, eu posso então, dar alguns exemplos. Para você, tá certo? Paulo. Esse aqui que fala que ele é o serenófilo. Entende? Olha, uma vainha bem boazinha para você, com todos os encômios necessários para isso. Posso dar só um exemplo aqui? Fala. No contato, eu sou professor no curso de pedagogia aqui. Então, os alunos relatam as suas experiências no 2º grau, isso aqui em Foz do Iguaçu, só para a gente ter uma ideia. Relatos, por exemplo, escola pública, a maioria vem de escola pública na universidade particular, e casos como o professor chegar na véspera da prova, colocar a prova no quadro, olha, amanhã as questões da prova são essas, as respostas são essas, e vocês então venham para a prova. Isso é o que acontece em escola, ensino médio, aqui em Foz do Iguaçu, escola pública. Ô, serenófilo, isso aí é um professor que está falando, tá certo? Você viu, todos os professores levantaram a mão. Alguém quer defender o serenófilo aí, que é esse que escreveu? Ele colocou ali, ele já mandou de vez em quando umas ideias para cá. Agora, claro que tem a questão dos salários que são baixos, tem uma série de coisas, mas a realidade hoje é que os alunos eles não estão estudando, e tem uma coisa que é um crime, que é a progressão automática. Hoje o aluno não reprova mais. Então ele acaba passando, se estudar, estudou, se não estudar, se aprendeu, não aprendeu, tanto faz. Tanto é que aqui na universidade chegou um aluno, foi reclamar com a direção, por que ele não tinha sido aprovado no conselho de classe? Isso na faculdade. Porque ele tinha sido reprovado. E ele nunca tinha tido experiência de reprovação. Como é que é difícil falar a verdade relativa de ponta? Vem gente defendendo a verdade absoluta por tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, a toda hora. Sempre foi assim, a minha vida toda eu vi isso. Verdade absoluta. Eles não querem estudar os fatos. Agora a gente vê então, Valdo, que há uma ausência de liberdade consentida. A ausência de liberdade consentida. Eu não tenho liberdade para pensar, reprovo as outras pessoas que têm e não me dou conta que estou sendo reprimido e lavado cerebralmente. A pior coisa que tem nesse processo da escola é o problema do jeitinho brasileiro.
aceito que você está me ensinando. E você aceita que você está aprendendo. Tudo é fingido. Isso é que é terrível. E é o que está acontecendo aí. As escolas estão assim. Professor Valdo? Tem professor aí que está pensando que está ensinando, não está estudando nada. Agora, essa falta de liberdade inconsciente, Valdo, isso é que é o mais triste que tem. É pior do que a ignorância, é pior do que qualquer coisa. A pessoa está presa dentro do modo de pensar, reprova as outras pessoas, reprime e não sente que está sendo reprimida, que aquilo é fruto de uma lavagem cerebral contínua que ela vem sofrendo, seja na própria escola que ela frequentou, na família, nas amizades. Então, essa ausência de liberdade não permite a pessoa formar nenhum juízo crítico. Então, a falta de consciência crítica que a gente pode atribuir também à escola, porque a escola hoje ela não estimula a consciência crítica. Quanto menos crítico, melhor. Mais outra aí para vocês. O Serra foi, sim, guerrilheiro, pois militou na Ação Popular, mais conhecida como AP. A AP também pregava a luta armada como forma de derrubar a ditadura militar no Brasil. Serra exilou-se na Embaixada da Bolívia e dali recebeu asilo político na França. Boa parte de seus companheiros da AP se incorporaram ao PCB do Brasil, né? PC do Brasil, que mais tarde iria organizar a guerrilha do Araguaia. Mas a mídia não dá uma linha para esse passado de opositor com medo de prejudicar a Serra nas eleições. Portanto, temos 2 ex-guerrilheiros disputando a presidência do Brasil. Por favor, discuta essa questão. No meu ponto de vista, eu sei disso tudo e mais alguma coisa que você não falou aqui. Agora, o que é que eu penso? Dos males, o menor. Se tem que votar num porque não tem outro, o que vai fazer? O jeito, só sobraram os 2? O melhor é ele, pelas coisas todas. Por quê? Ele já está há vários anos como executivo, não matou ninguém, não fez besteira grande de nada, não foi mensaleiro, não teve gente, como é que é aquela guerra e não sei o que é, não participou do ministério do Zé Dirceu, não foi a dona Eunice não sei o que com ele, quer dizer, então não foi da Casa Covil, quer dizer, chama também de Casa Civil, mas é a Casa Covil. Então, dos males o menor, é isso que nós fazemos. O que nós vamos fazer? Para ficar com a consciência mais ou menos em paz. Tem outra coisa, Valdo. O Serra, aqui ó, o Serra parece que ele veio de classe econômica humilde também. Só que ele foi bem sucedido. Eu não sei se isso eles não falam, não. Eu não sei se confirma. Pois é, isso também eles não falam, era o caso. Se for falar, tinha que falar tudo isso. E ele aceitou bem o sistema, se desenvolveu, não ficou um cara... Agora, o Serra estuda, né? Ele lê. Por incrível que pareça, ele lê. Né? Quais deveriam ser, com precisão, as 3 grandes prioridades políticas da Cognópolis? Isso é o Juarez que está perguntando. As 3 grandes prioridades políticas da Cognópolis. Quais são as 3? Primeiro, democracia direta. Segunda, qual que é que você acha? Princípio da descrença. Terceiro, a cosmoética da paradireitologia. O que você acha? De cara eu estou falando assim, aquilo que me veio à cabeça. Temos que estudar mais. Né? Agora, viva o Conselho dos 500. Esse seria um caminho. É a plantação da democracia pura, que ele falou. Implantar o processo, mesmo que seja petit comité, um pedacinho, dentro de um burgo, um bairrinho. Voltando à essa questão da educação no Brasil, eu tenho um amigo lá em Salvador que ele desistiu de ensinar em escola pública, por causa das condições precárias, né? Ele ficou tão angustiado que ele desistiu, por causa dessa política educacional de ter que aprovar alunos sem saber de nada. Agora, certamente, que isso eu estou falando em relação a essa pergunta anterior. Foi lá em Salvador que teve aquele cara que falou o negócio do birimbau, né? Na Bahia. Foi. Por causa disso. Tem muita gente revoltada lá. O cara, quando falou uma coisa daquela, devia estar com muita revolta. É igualzinho esse que deixou a escola. Mas existe muito bairrismo lá em Salvador. Né? Pois isso é muito forte. Mas existe também já um percentual de revoltados. Sim, existe, ainda bem. O cara lá da universidade falou o caso do birimbau, ele está revoltado. Aquilo é uma loucura. Agora, ele falou sem raciocinar muito. Ele falou o que sentiu.
Certamente tem também algumas exceções com relação a ensino público. Eu já ouvi falar de uma experiência que é realizada na Chapada Diamantina, né, que é com uma qualificação muito maior. Né? Mas o que de fato predomina é esse caos dentro da política pública no país. Valdo, aqui na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, tem o posicionamento constrangedor. Você poderia falar sobre isso? O posicionamento constrangedor é daquela pessoa que começa a se manter marginal dentro da situação, até que a marginalidade dela, ou a ilicitude, venha a furo. Aquilo se torna constrangedor, principalmente com os amigos que confiavam na pessoa, quando vê a realidade da má intenção dela, ou alguma coisa que ela deixou. A má intenção que eu estou falando, por exemplo, uma omissão deficitária. A pessoa deixou de fazer uma coisa na hora que precisava. E ela fez aquilo de caso pensado, tudo certinho. Isso aí é constrangedor lá pela santa. Esse constrangimento, às vezes, até ajuda a pessoa. Porque faz ela pensar, ela vai entrar na técnica das 5 horas de reflexão. Isso, às vezes, ajuda. É uma saída. Tem que estudar. Professor, voltando então à questão da educação, que eu acho, concordando com o senhor, que está na base de toda essa falta de preparo político do brasileiro para as eleições, é tudo a educação. A solução do Brasil é a educação. E a questão é como, né? Então a gente vê, lá fora existe um respeito. O que falta no Brasil é um respeito com as novas gerações, principalmente com os jovens, os 90% mais pobres, que eles vão para a escola pública. E chegam lá, é oferecido uma metodologia ultrapassada, com pessoas mal remuneradas, tudo a toque de caixa, porque em 4 horas você tem que resolver todo o problema educacional de um jovem. Isso nos países desenvolvidos não ocorre. Eu estive lá em Londres, fui no bairro mais pobre, fui na escola lá onde vão todos os pobrezinhos lá, e eles recebem café da manhã, estudam pela manhã, almoçam, têm atividades extracurriculares à tarde e vão embora às 4 da tarde, quer dizer, com professores com dedicação exclusiva, ganhando bem, né, com condições mínimas. Então eu vejo assim, enquanto esse tipo, pelo menos de infraestrutura, não for oferecida nas escolas públicas, e essa metodologia não for realmente atualizada, né, com questões mais ligadas à cognição, desenvolvimento do debate, a questão ética, isso tem que ser dado na escola. Enquanto isso não acontecer, infelizmente, nós corremos sério risco de ficarmos reféns desses políticos aí, de qualquer espécie, né? Eu acho que nós temos aqui uma responsabilidade, eu estou assumindo a minha, estudando, pesquisando, escrevendo, sobre a questão do para-direito. Então, o para-direito é você oferecer oportunidade para que um jovem, uma criança que esteja chegando aqui, possa se desenvolver intelectualmente, eticamente, para que aí, a partir daí use o livre-arbítrio para ele próprio buscar a vida dele, não esperar a bolsa do governo. Ele tem que ter capacidade, mas isso não está sendo oferecido pela maioria das escolas. É o grande desafio que eu vejo do Brasil hoje, né? Para a gente estar aí tentando ajudar. O processo é de cúpula, tem que vir do ministro da Educação. Esse é que tem que entrar na história. Agora, se o partido político manda nisso, pronto, acabou, desvia tudo. Lavagem cerebral. Aí é lavagem cerebral. É terrível o que está acontecendo no Brasil. Professor, na terceira linha, na fatologia, o senhor coloca as rotinas condicionantes regressivas. Essas rotinas condicionantes regressivas, elas seriam tipo assim, a pessoa fugir... Não, isso que está acontecendo na escola. Todo mundo passar. Ninguém ser reprovado. Piora todo mundo. Ou até mesmo o cidadão... A pessoa sai de lá anarfa. Pensa bem o que é isso. Apedeta. Porque no ensino médio existe aquelas disciplinas de educação moral e cívica, etc., que começaram lá do período militar, para evitar que as pessoas tivessem pensamento crítico. Hoje em dia tem escola até especializada para invadir as terras dos outros. MST. Pensa bem, o Brasil permite isso tudo. Um dos maiores poderes que nós temos no Brasil é o MST. Outro que é um grande poder é o de narcotraficantes.
Agora surgiu um novo, que é dos militantes, aqueles que são das milícias. São os militares das milícias. Esses são os últimos que tem. Todos são poderes paralelos do Brasil. O MST exporta essa tecnologia, se a gente pode usar esse termo, e treina aqui no Paraguai a turma toda da área da educação. Nós estivemos no Fórum Social, aqui trouxemos um material para o Valdo, um material que pegava fogo, assim, incendiário, que a gente trouxe para ele ver, e era um treinamento dado lá às ligas campesinas pelo MST, nas escolas. Esses que são da Dilma. E um exemplo também, Adélio, sobre esse ponto aí que você tocou, por exemplo, a corrupção em relação à merenda escolar, a adulteração de prazo de validade de alimentos e coisas que são usadas, esses desvios, são coisas tão assim, críticas, é exatamente tirar o doce da boca de criança, que a gente usa essa expressão, né? Você tem coisa pior do que isso, ir para a televisão toda hora ter alguém envolvido com um negócio desse e não ser tomada uma medida definitiva, séria, que possa controlar esse tipo de problema, quer dizer, não tem comida ou dar comida vencida para as crianças na escola que estão em período integral. Enquanto uma coisa dessa ainda estiver acontecendo, como é que a gente vai falar de civilização, vai falar de alguma outra coisa? Fica longe demais. Agora, é bom a gente falar que o que o Brasil precisa mais é educação, segurança e saúde. É o que esses candidatos vinham falar. A primeira coisa que eles vinham falar é essas três coisas. A gente não vê ninguém falar nisso. É que a própria mídia hoje no Brasil não fomenta o debate, né? A mídia larga aquela sopinha pronta. Não, gente, vocês viram essas pesquisas de opinião? A maioria é tudo furado, mas de uma maneira horrorosa. E outra coisa, algumas, a gente já sabia que eles estavam fazendo aquilo de propósito, para ganhar dinheiro. A pessoa já pede, já faz uma pesquisa que seja de acordo com aquilo que ela quer. Tudo já feito de caso pensado. É uma vergonha esse negócio de opinião pública e pesquisa que tem no Brasil. Agora, essa pressão ela deve vir da própria população, né? A população é que vai ter que fazer pressão para que o debate ocorra, para que o esclarecimento seja feito também na mídia, né? Sim, hoje... mas eu li aí, não precisa te ler de novo, né? Lá vai ter palhaço, jogador problemático, ficha suja, e por aí vai. Tudo participa do parlamento atual. Vai ser o parlamento mais heterogêneo de todos os tempos. É o Cirque du Soleil de Brasília. Né? O negócio não é fácil. Você pode falar mais aqui sobre a binomiologia na página 6? O binômio vaguidão ideológica e inoperabilidade intelectual. O processo é o seguinte: quando uma pessoa ela fica vazia do ponto de vista de posicionamento dela, a ideologia dela, é porque a cabeça está vazia. Ela é oca. Ela tem uma oquidão, como diz o cara lá. É um cérebro vazio, não tem nada lá dentro. Então ela não tem uma operabilidade intelectual adequada. E é o que a gente nota por aí. O pior da história, João, é aquilo que eu estava falando. Por exemplo, daqui uma década, 2 décadas, 3 décadas, se o ensino do Brasil continuar assim, nós vamos ter problema muito sério. Todas essas gerações que não vão saber nada e que vão só seguir as bobagens, que, por exemplo, os excessos e besteira que tem na internet e outras coisas mais. Isso muita gente vai seguir. Mas existe uma coisa pior, que são os professores. Esses professores, como não precisam de estudar, eles não se atualizam, eles vão ficar cada vez fossilizados. Pois é, eles não seguem aquilo que nós chamamos do autodidatismo, autodidaxia. O Brasil vai piorar o nível de intelectualidade de tudo quanto é tipo. Então, as bobagens, as besteiras, os tolicionários, eles vão se ampliar, eles vão aumentar demais no Brasil. Devido a essas gerações, primeiro, do corpo discente, os alunos, estudantes, que não estão estudando. Segundo, os corpos docentes, os professores. Entende? Sem falar nos administradores que estão querendo só o dinheiro.
Isso é que é o problema, o administrador de educandário. Então, o processo nosso hoje é falar a verdade sobre essas coisas. Levantar a lebre, dizer que essas coisas estão ocorrendo, o negócio está aí. Arranjar documentação para mostrar isso. É o jeito. Nesse processo nosso hoje de supercomunicação, as notícias diluem no meio de muita tolice. Então, uma pessoa que não tem capacidade nem de ler uma frase direito, que é o que esses alunos estão acontecendo, como é que fica isso? O analfabeto, o apedeuta funcional. E eu não estou falando funcional porque ele não sabe mexer com o computador, não. Ele às vezes até sabe mexer com alguma coisa do computador, mas ele não raciocina por si. Ele não consegue entender uma frase que ele lê no jornal. Isso é terrível, nós começamos a pensar nisso. Agora, se ele nessa fase, que ele é bom para aprender, ele desaprendeu, quanto mais ele for viver, pior ele vai ficar. Aí vai entrar o quê? Tóxico, bebida, desvio, alterações, processo de tudo quanto é jeito. Por que é que tem aumentado demais e vai aumentar? Do jeito que as coisas estão aí, isso aí vai fazer o quê? A bipolar. A bipolar vai aparecer que vai ser uma loucura. A pessoa bebe umas coisas, entra na fase de excitação. No outro dia, ela volta e vê a realidade dela, aquele buraco que está, ela entra na depressão. Então, a bipolaridade está sendo urdida pelas próprias políticas públicas. Ela vai aumentar cada vez mais. Eu já falei isso com alguns psiquiatras que eu conheço. Entende? É um processo de novas gerações. A bipolaridade vai aumentar extraordinariamente. Pode anotar isso que eu estou falando. Vocês vão ver daqui a pouco. Dentro de 10, 20 anos. Tanto de gente bipolar por aí afora. Todas essas gerações que estão sendo agora criadas sem infraestrutura. Como é que fica? Hoje o que morre mais aí é o crack. E o crack, ele existe por falta de educação, vocês sabem disso. Se tivesse uma educação, o povo ia evitar isso. Como não tem, a meninada toda está morrendo de uma hora para outra, porque o crack mata logo. Então isso é uma parte que vai sumir, é uma parte da população que não vai existir. O crack está acabando com tudo. Então, isso tudo o que é? Falta de educação. Vocês olham depois que tem um anúncio nos jornais falando. Não, eu confio, acho que a coisa mais séria é educação. Isso é uma coisa boa. É bom a gente mostrar isso aí, está nos jornais e revistas, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 81 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 25 votos presenciais e 9 votos online. Hoje teremos os recados do Will, com o curso Introdução à ProEx e a prova da Proexologia, e o recado do Amigos com Eduardo Martins. Pessoal, boa tarde a todos. Nós hoje gostaríamos de fazer um agradecimento especial aqui às empresas amigas da Enciclopédia, empresas patrocinadoras do projeto Enciclopédia da Conscienciologia. Pastilhas Valda, do Laboratório Canone, que acabou de fazer a renovação por mais um ano. A Pomare Mercearia, aqui de Foz do Iguaçu, que trabalha com produtos naturais. Os sanduíches Subway, tá, que são sanduíches naturais, sem fritura. A Menta Limão, que é uma loja especializada em sucos, no shopping. A Hopper, que é uma instituição ligada ao marketing educacional, com atuação em âmbito nacional. A Coraza Imóveis, de São Bernardo do Campo. A Florence Móveis e Cozinha, quem está construindo aí a gente dá essa sugestão, procurar o Edson lá, eles fazem um preço especial. E o IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, primeira instituição conscienciocêntrica a patrocinar o projeto Enciclopédia da Conscienciologia. E nós gostaríamos de lembrar que aqueles que tiverem interesse em adquirir o kit com os 8 volumes da Enciclopédia da Conscienciologia, são 7.200 páginas, são mais de 1.800 verbetes e são mais de 100 verbetes inéditos, tá, que nós estamos aí trazendo a público agora no final de outubro, início de novembro,
As vendas estão sendo feitas na recepção do CAEC ao preço de R$ 700. E nós aceitamos os 3 cartões, Visa, Amex e Master. É uma grande oportunidade, é uma publicação que nós estamos trazendo aí para as pessoas interessadas. E após essa publicação, os projetos futuros é de publicação apenas do DVD até o lançamento oficial da enciclopédia. Então, vale muito a pena a pessoa ter esse material em casa para pesquisa e para o estudo, para a prova de conscienciologia que acontece no mês de dezembro. Tá ok? Obrigado. Bem, boa tarde. Gostaria de estar convidando os interessados em participar do curso Introdução à Programação Existencial na modalidade à distância. Esse curso, as inscrições vão até sexta-feira agora. É a segunda turma. A primeira turma nós tivemos 57 participantes. Portanto, essa segunda turma tem esse período de inscrição, se encerra na sexta. E nós vamos ter 4 módulos. Os módulos acontecem nas segundas-feiras. São conferências online que a pessoa pode estar assistindo. Caso a pessoa perca, ela não consiga assistir na segunda-feira à noite, ela pode estar fazendo download desse material. Além de outros materiais que nós colocamos no ambiente virtual. Nós colocamos textos, tem fórum de debate, então é um curso bastante interativo. Nós tivemos pessoas tanto do Brasil como também do exterior na primeira turma. Essa segunda turma nós já temos vários alunos inscritos e a gente pretende aí atingir um número bom de alunos. Portanto, as inscrições vão até o dia 15 de outubro. E também fazer um convite para a prova da Praxeologia. Essa prova vai acontecer no dia 24 de outubro. Ela vai acontecer aqui no auditório da Holoteca, ali no espaço de auditório. Todas as pessoas que tiverem interesse de estar participando, é uma atividade sem qualquer custo. Então é só fazer a inscrição. Nós vamos estar deixando uma lista depois ali no final da tertúlia. Ou pode também estar mandando um e-mail, que é contato@apexinternacional.org. Ok? Estão todos convidados aí para fazer a prova da Praxeologia. Obrigado. Teremos para amanhã o verbete procedimento técnico administrativo eleito com 24 votos, a especialidade procedimentologia. Ficando então para quarta-feira o verbete teste dos vocábulos da autoexperimentologia. Obrigado a todos, uma boa tarde.